Meus caros, hoje eu vou tentar adentrar uma missão um bocado arrojada e um pouco arrogante, talvez, de repente, que é fazer com que vocês questionem essa questão de personalidade, né? Se você é um cara que acha que é introvertido de nascença, se você acha que a sua timidez, né, é intrínseca, né, que ela nasceu com você, hoje é o dia que eu quero que vocês questionem isso. Sexta-feira, 7h04 da manhã, cara, cedão. Tá, eu aqui tentando propor isso pra vocês. Vamos lá. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu tinha por volta dos 11, 12 anos mais ou menos, tá? Isso foi ali no início, no finalzinho da primeira metade dos anos 2000, ali 2004, 2005. Eu fui passar uma temporada na casa do meu pai, tá? Meu pai sempre morou no Rio de Janeiro, desde novo. Fica lá, acho que uma semana, mais ou menos. Era férias escolar. E eu fui lá, soltar pipa com os meus primos, jogar um futebol na rua, alguma coisa. E aconteceu comigo um fenômeno muito comum, né? O fenômeno da carne nova no pedaço. Como assim a carne nova no pedaço? Sabe quando você é criança, que você mora aí, de repente numa vila, numa vizinhança, que chega uma vizinha nova, né? Igual a Paty do Chaves, né? Chegou a vizinha nova, né? Uma menina nova no pedaço. Todo mundo fica maluco, encantado, querendo saber quem é essa menina, conhecer. Pois é, isso aconteceu comigo. Eu fui o cara novo no pedaço, naquela rua onde ele morava. E eu lembro que as meninas tudo queriam falar comigo, cara. Acho que aquilo era muito engraçado, porque a gente era todo um bando de pirralho, sabe? Eu tinha, o quê? 12 anos, sabe? 11, 12 anos. Tudo pirralho. As meninas já eram bem pra frente nessa época, né, cara? E pra você ter uma ideia, eu não sabia muito o que fazer nessa questão. Tanto que eu não fiquei com nenhuma menina. Eu lembro que eu tava no quarto, na casa do meu pai, num quarto lá, jogando um videogame. E a irmã mais nova da ex-mulher do meu pai tava com uma amiga dela da rua, uma amiguinha assim, sabe? Também a mesma idade, assim, uns 13 anos, 14, eu acho que um pouco mais velha. E tinha uma Honda Bis, nunca esqueço, cara. Ela ficava andando de Honda Bis pela vizinhança lá. E elas duas vieram me dar um oi. Falar comigo, sabe? Me conhecer um pouco mais. E eu no quarto, jogando videogame, literalmente congelando de vergonha, sabe? De sem jeito, de medo de falar com as meninas. Eu lembro que eu fiquei monossilábico igual as meninas do Tinder. Não olhava na direção delas e fiquei assim, mano, estático, olhando pra televisão, jogando videogame e literalmente ignorando as meninas até que elas fossem embora. Até que eu percebi, assim, sabe, de visão periférica, que elas olharam uma pra cara da outra sem entender e foi embora. Caraca, eu lembro que depois eu falando sobre isso com meu pai, cara, meu pai me zoando, cara, meu Deus do céu. Mas, por que eu tô dizendo isso, cara? Porque a essa altura, certamente vocês vão pensar assim, Felipe, então, pô, compreensível, né? Você também foi um cara tímido na infância. Negativo, eu não era um cara tímido na infância, irmão. Quando eu tinha um pouco menos de idade, assim, que eu era ainda mais criança, mano, eu fui muito precoce com esse negócio de gostar de menina, tá? Eu comecei a gostar de menina muito cedo. Eu ali na minha, sei lá, segunda série, por aí assim, uns 3 anos antes, de repente quase 4 anos antes. 8, 9 anos, sabe? Eu já era bem, assim, bem atirado com as meninas. Eu gostava das meninas da minha sala, eu era chato. Eu começava a implicar com as meninas, eu dizia que gostava das meninas, eu dizia que era namorado das meninas. Eu não tinha vergonha de expressar o que eu dizia, o que eu queria dizer, né? O que eu sentia. Eu era muito genuíno e eu percebo nas minhas lembranças que eu era um garoto, um menino, assim, com os meus 8, 9 anos, muito extrovertido, muito aberto em relação ao que eu sentia. Eu não tinha entraves e nem vergonhas que pudessem justificar, falar assim, poxa, eu nasci tímido, eu sempre fui tímido. Não, eu era um moleque que, cara, eu lembro de visões, assim, mano, de primórdios. Eu com meus, sei lá, com os meus 6 anos de idade, mano, dizendo que gostava de umas meninas da minha sala em outro lugar que eu morava. Ou seja, eu não tenho um histórico infância de timidez, de introversão. Só que é óbvio que ao longo desse tempo, ao longo da minha infância, eu fui passando por situações que foram meio assim degradando a minha autoconfiança, né? Tipo, cara, na minha rua tinha menina que gostava de mim. Eu nunca esqueço um dia que eu tava sentado. Eu tô contando essa história de criança só pra poder dar um enredo, tá? Eu sentado aqui na rua, chegou uma menina que morava aqui na rua. Ela era até bonitinha. E sentou do meu lado, cheia de proximidade, colando em mim, perguntando se eu tinha namorado. E eu tentando entender o que ela queria dizer com aquilo. Mano, eu era muito tonto quando era criança. Eu era muito tontinho, coitado. Ou seja, isso denota uma coisa. Primeiro, eu não fui sempre rejeitado na infância por meninas, muito pelo contrário, eu tinha opções, só que as meninas que eu gostava não me queriam. Essas coisas foram meio que cunhando um pouco talvez da minha autoconfiança para menos. Só que, ao mesmo tempo, entre o fato de que a gente vai crescendo, a gente vai se enchendo de etiquetas sociais, se enchendo de crenças, muitas delas são limitantes, infelizmente, e no meu caso, eu não tive suporte
masculino para me ensinar essas coisas de meninas. Nenhum homem do meu círculo social, quando eu era criança, entendia de mulher o suficiente para me explicar algumas coisas, me ensinar. Ninguém inteligente bastante pudesse me explicar questões psicológicas para eu poder melhor me entender. Nunca foi cultural da minha família, de repente, o hábito de levar para psicólogo para poder a criança crescer se entendendo melhor. Não. Essas coisas nunca fizeram parte do meu meio social. Eu sou um cara que vem de uma família muito humilde, cara. Muito humilde mesmo. Então é óbvio que, certamente, eu fui cultivando um sentimento de timidez conforme eu cheguei no ensino médio. Ali dos meus 15 anos, 14, 15 anos, cara, a coisa já era bem diferente. Eu era muito tímido, muito retraído. Tinha muita dificuldade de me sentir seguro e confortável perto de meninas. Dessa fase do meu pai que eu contei lá do videogame, cara, ali eu percebi claramente que eu tinha um grave problema com meninas. E a coisa só foi, de fato, começar a melhorar nos meus 18 anos, que foi quando eu fui pro carnaval com meu amigo pela primeira vez, e que eu fiquei pela primeira vez com uma menina, tá? Eu não sei se foi a primeira vez que eu fui pro carnaval, mas eu sei que foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina num carnaval. Dali pra frente a coisa tendeu a melhorar, tá? Mas eu ainda sofri com muita timidez, assim, por bastante tempo. Isso nos faz pensar nessa questão da psicologia. É comum que as pessoas pensem que timidez ela é intrínseca na pessoa, ou seja, ela já nasce. Só que se vocês forem parar para olhar alguns artigos, e eu me dei o trabalho de fazer isso ontem, existe, cara, artigos que falam que não é conclusiva a ideia da psicologia de que a timidez seja intrínseca. Por exemplo, é só vocês observarem, eu conheci ao longo da minha passagem por colégio irmãos gêmeos. Eu lembro que eu tinha 2 amigos gêmeos, que eram o William e o Wallace, eram gêmeos idênticos, tá? Um era muito mais dominante no território, era muito mais arrogante, sabe? E o outro já era um pouco mais... Assim, também ele era um cara um pouco mais sociável, mas ele era muito mais tranquilo, muito mais quieto na dele. Enquanto que o outro era muito cheio de arrogância, muito espaçoso, o outro era muito mais tranquilo, muito mais quieto. Ou seja, denotava que o outro era um pouco assim, um pouco mais retraído, sabe? Aí fica aquela pergunta, como? Nasceram no mesmo ambiente, oriundos dos mesmos pais, personalidades tão diferentes. Como isso explica? Pois é, o que mostra que, de repente, cara, isso na minha perspectiva, tá? Eu tiro por mim, pela minha experiência pessoal, que a timidez, no caso assim, a personalidade ela é elástica. Ela é elástica, ela pode se esticar a depender, por exemplo, das experiências, sabe? Eu não tive experiências traumáticas familiares o suficiente para caracterizar que eu tive, sei lá, falta de afeto, ou então algum sentimento de abandono que me fizesse ser um cara assim, avesso a afeto. Não, até porque eu sou um cara muito afetuoso. Mas certamente eu não tive traumas que pudessem ser a justificativa para minha timidez aguda nos meus 15 anos, 16, 17. Enquanto que na minha infância primária, até a minha segunda infância, eu era muito extrovertido e muito sociável. Eu não tinha dificuldade nenhuma de entrar, assim, sabe, no ciclo social que eu fazia parte na escola. Eu era assim, um pouco mais na minha, mas eu sempre fui uma criança muito mais ativa e sem muito problema de expressar as coisas que eu sentia. Então, se eu fosse atribuir essa questão toda da timidez, claro, sem desmerecer o que diz a psicologia, tá? Algumas pessoas tendem sim a ter um comportamento mais quieto, né? Um pouco mais introvertido, de forma natural. Mas certamente as experiências da infância, elas vão muito contribuir para a sua timidez ou a sua extroversão na adolescência e fase adulta. De repente, também, obviamente, o histórico de rejeição. Sobretudo, cara, a sua falta de conhecimento, né? Você não tem, por exemplo, um apoio masculino familiar para te ajudar a se compreender um pouco mais sobre essas questões. Cara, pessoas para te orientar, para te fazer compreender as coisas que acontecem com você, cara, isso é uma coisa muito, muito crucial. Quem tem muito mais sorte. É por isso que a gente fala que o pai presente ele é muito indispensável para uma criança. Sobretudo o pai, que é um cara sábio, que entende as questões. Cara, eu sou muito sincero. Se eu tivesse um filho homem, certamente o meu filho não ia crescer com os entraves sociais que eu cresci ali na adolescência, porque muitas coisas eu saberia ensinar e saberia passar para ele. E só pra gente concluir o vídeo aqui, que já tá ficando longo e repetitivo, questione as suas crenças limitantes. Pensa aí, cara, de repente, eu tenho certeza que muitos de vocês foram crianças muito vibrantes, muito sociáveis e muito abertas aos próprios sentimentos e não tinham dificuldade. Alguma coisa ao longo da sua vida adulta foi cunhando isso. Não da sua vida adulta, da adolescência até chegar à vida adulta, né? De repente o quê? Etiquetas sociais,
não é assim, não se pode chegar em meninas desse jeito, tal. Começa a entrar muitas regras de convivência, as pessoas dizendo muita coisa aleatória que vai meio que ali castrando a sua potência, né? Aquilo que você tinha na infância, você era totalmente... Mano, você quando é criança você não liga pra nada, você fala o que dá na telha, faz o que dá na telha e você é criança. Quando você começa a crescer, você começa a conhecer muitas regras que vão limitando essa sua determinação, né? E você vai crescendo e vai se enchendo de limitações. Isso aconteceu comigo. Para tirar isso é um problema, mas espero que vocês deem uma chance para tirar isso, porque isso não é eterno, tá? Vamos trocar uma ideia nos comentários. Contem a história de vocês. Eu gostaria de ouvir, cara. Se vocês têm alguma coisa para contar, eu vou ler. Por hoje é só, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui. Você só tem uma única chance para deixar uma boa primeira impressão. E não duvide, seu estilo é peça-chave nessa tarefa. Quer aprender de uma vez por todas a se vestir como um homem de destaque, causar ótimas impressões em entrevistas de emprego, nos seus ciclos sociais e ser considerado aquele amigo estiloso? Conheça o Código do Destaque.